Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, da tradição da verdade, de todo esse planeta, né? De todos os cantos desse planeta, de todas as eras, né? Possa estar nos auxiliando, nos dando inspiração, nos dando insight, nos dando sempre a firmeza da busca. Arro, Axé, Namastê. Antes de iniciar, vamos responder as perguntas. Hoje tem perguntas. Pergunta sempre é bom. Pergunta sempre nos ajuda, né? A refletir. E a dúvida de uns, geralmente é dúvida de vários, né? Então, isso nos ajuda. Então, a primeira pergunta. Se somos... Era isso mesmo? Deixa eu ver, deixa eu ver. É isso mesmo. Se somos o eu que brilha desde sempre, né? O eu superior desde sempre brilhando, qual é o seu propósito? Não, se somos o eu que brilha desde sempre, qual é o seu propósito de criar o ego para causar sofrimento, né? Então, esse eu aqui pode ser o eu, o eu total, né? A consciência cósmica, o eu transcendente, né? Qual é o seu propósito de criar o ego para causar sofrimento, né? Então, mas o ego é para trazer, né? É o que a gente entende, é o que os maestros falam, é para trazer individualização, né? Você encarna, adquire um corpo físico e ali essa alma, né? Que somos nós mesmos, estamos aqui aprendendo e desenvolvendo uma consciência individualizada, né? Em relação a esse eu todo, né? Óbvio que no absoluto somos sempre o uno, né? O um. Mas o sofrimento, quem percebe o sofrimento é o é o é essa estrutura egóica, né? O eu divino dentro da gente não, ele não percebe sofrimento nenhum, né? Aí eu li essas perguntas aqui e aí eu fui ver, e aí eu me lembrei, né? Tem esse livro aqui que, para quem não conhece, eu já mostrei algumas vezes, né? Conversas com o Maharishi, um livrinho grossinho, mas baratinho, viu, gente? Custa 100 continho. Quer dizer, relativa, pelo tanto de material que tem, pelo conteúdo, eu acho super barato, né? Mas aí eu me lembrei, aí eu só busquei aqui, eu já sabia até mais ou menos onde estava, né? Aqui tem uma parte interessante aqui que fala do sofrimento nesse livro. Para quem tem o livro, depois quiser dar uma olhada, é a página 111. Isso aqui é uma conversa interessante. Boa noite, né? Alegrias. É uma conversa interessante, por quê? Porque quem faz essas perguntas para ele sobre o sofrimento não é nada mais, nada menos que o Yogananda quando foi lá, né? Yogananda foi lá bater cabeça para ele, né? Não só Yogananda, como vários outros, né? Foram lá bater cabeça para o Maharishi. Bater cabeça é a nossa forma de falar que está saudando ele, reverenciando, né? Ele fez várias perguntas, mas a que interessa para nós é só essa daqui, que fala sobre o sofrimento. Por que Deus, ele perguntando para o Maharishi, né? Por que Deus permite o sofrimento no mundo? Ele não deveria, com a sua onipotência, acabar com isso de um só golpe e ordenar a realização universal de Deus? Uma boa pergunta, né? Vindo de alguém que também já está num grau bem elevado, né? O Maharishi responde: o sofrimento é o caminho para a realização de Deus. Curto e grosso, né? Aí o Yogananda pergunta: ele não deveria ordenar de forma diferente?
Maharishi responde: esse é o caminho. Né? Ele é basicão e simples, né? Aí o Yogananda faz outra pergunta: o yoga, a religião, etc., são antídotos para o sofrimento? Maharishi responde: eles o ajudam a superar o sofrimento. Yogananda pergunta em seguida: por que deve haver sofrimento? Quer dizer, ele volta para a pergunta. Aí o Maharishi, como sempre, né, responde fazendo pergunta, né? Quem sofre? O que é o sofrimento? Aí aí o Yogananda, né, entende e para de perguntar, né? Porque não tem fim isso, né? Se for continuar a coisa, sempre tem fim, né? Então ele encerra, ele para de perguntar, né? Porque quem que sofre? Se você for responder, se você já é alguém que já está na coisa, quem sofre é o eguinho, né? É essa estrutura egóica que está sofrendo. Você está identificado com essa estrutura, por isso que você percebe o sofrimento, né? E aí, o que é sofrimento? Sofrimento é a forma dentro dessa escola aqui, desse planeta, dentro desse espaço-tempo de aperfeiçoamento, né? A gente, a gente sabe que alguns maestros falam que em outros lugares, em outros planetas, tem outras escolas em que não tem sofrimento, né? Talvez, a hora que a gente se graduar nessa, a gente vai para uma escola que não tem sofrimento. É, espero ter respondido, ou pelo menos como é que fala? Uma oportunidade de reflexão, né? Seguindo, né? Em que momento nós perdemos a consciência de que sempre somos uma consciência absoluta? Aqui, como é que a gente pode responder essa pergunta, né? O eu, o eu divino, né? A hora que ele se manifesta, a partir do momento que ele se manifesta como uma alma, começa o velamento, mas o próprio eu divino em si mesmo, ele não sofre o velamento, né? Que ele está além do tempo e do espaço. Mas essa alma, que é o reflexo desse eu divino, ela já entra no processo de espaço-tempo, né? A, a grande força da Maia, né? Que é o velamento, né? Ela vela e também traz o esquecimento, né? Você esquece de quem é. Por isso que a gente está aqui existindo e, né, a maioria, a grande maioria, não lembra, né? Não tem memória de que é um ser divino e, ao mesmo tempo, está identificada com o mundo como ser a única possibilidade de existência, né? Vamos seguindo aqui. Suponha que o indivíduo teve uma vida muito atribulada até o último instante de sua vida física, tipo vida de muito apego material e físico. Como estaria a mente desse indivíduo no instante do desencarne? Estaria do mesmo jeito que ela estava quando estava existindo no corpo. Não tem como ter uma mudança, não tem como ter mudança, né? É óbvio que no momento do desencarne, né, você tem o vislumbre do seu eu divino, né? Mas aquilo ali mostra tudo, pelo menos é isso que os mestres falam, né? O mestre da sabedoria fala, né? Nesse momento você tem um vislumbre de toda a sua vida, de toda a sua existência, mas você está olhando ali, né? Como o próprio eu superior que é você mesmo, né? Mas depois que você viu tudo aquilo ali, paga de novo e você vai para onde tem que ir, né? Não, se o seu estágio de evolução aqui não atingir um patamar elevado, depois da morte você não vai atingir um patamar elevado porque acabou de morrer, né? A não ser que do outro lado, né? Do outro lado, por um motivo N, por motivo da sua própria história como alma existente nesse planeta, né? Você consiga alguma escola lá e nessas escolas você consiga
melhorar o seu grau de consciência. Mas tudo isso também é um processo, né? Não é mágico, né? Ninguém faz, tome consciência. A consciência é a partir do interno, né? Quando estivermos entre as duas vidas carnais, ou seja, no mundo dos mortos, a nossa mente continua vagando pelos mundos criados pelas nossas próprias mentes como um sonho? Bastante perguntas interessantes, né? Então vamos responder por parte. Enquanto estivermos entre duas vidas carnais, ou seja, no mundo dos mortos. Não, na verdade não é mundo dos mortos, né? É, são outra faixa de mundos, né? Não tem morto, é o corpo físico, a gente está no plano físico, e para existir no plano físico, tem um corpo físico. Deixou de ter o corpo físico, você passa para outras faixas, né? Mas isso não é morte, é o corpo que deixou, né? É que a gente está tão identificado que ainda usa, a gente fala em morte, coisa, né? A gente está deixando um veículo, é só isso. Tá, até aí tudo bem. Então, a nossa mente continua vagando pelos mundos criados pelas nossas próprias mentes, como no sonho. Alguns casos, agora aqui eu vou responder pelo que eu penso, né? Então, pelo que eu penso, né? Aí é minha forma de ver, né? É, alguns casos a pessoa pode ficar no mundo, né, da própria imaginação dela, dentro daquilo que ela está presa ali e ficar ali durante todo o processo entre uma encarnação e outra, vivendo aquela realidade dela muito semelhante, né, ao que ela vivia aqui na Terra, porque ela mesmo criou ali. Outros que já tiverem, né, um pouco mais já de compreensão de que está, né, que já deixou um corpo físico, que tem uma alma, aí vai fazer outras coisas, vai auxiliar aí no que pode aí dentro desse dessa faixa vibratória que é tão grande quanto a própria faixa do tridimensional, né? Então, é os famosos guias que ajudam, que vai para lá, que cuida, aquela coisa que você já sabe bastante aí de literatura, e alguns sabem por sair do corpo, por experienciar tudo isso aí também. Alguns conscientes, outros nem tanto, né? Se a mente, o corpo e o ego são uma só coisa, e supõe que a mente ainda continua vagando no mundo de ilusão após o desencarne, então, nesse caso, posso entender, pode se estender como o próprio ego em manifestação? Sim, sim. Se você vai para o astral, ainda é uma estrutura egóica. O corpo astral é uma estrutura egóica, né? O corpo mental ainda é uma estrutura egóica, mesmo o mental mais elevado ainda é uma estrutura que faz parte. É lógico que daí já mudou de nível completamente, né? Mas ainda é estrutura egóica. Enquanto você não transcender todos os limites, né? Passar além do espaço-tempo e na união, é tudo que tiver ali manifestando como corpos, né? Da alma para baixo, é ego, né? Ego é o eu manifestado, identificado. Óbvio que você pode estar nesse eu e estar iluminado, né? Você já tem a consciência plena e já é outra história. Outra pergunta. O renascimento é a prova de que a alma ainda não se libertou da ilusão do mundo? Sim, quem está liberto, Licença um pouquinho, pai. pois não. Nessa última pergunta aí que o senhor fez, tem tempo já, tem uns 3 anos ou mais. Teve uma experiência que eu tive, nessas de saída do corpo mesmo, né? De um grupo de pessoas que estavam desencarnados há muito, muito tempo e eles não tinham consciência. E eles ficavam revivendo várias vezes a situação dessa morte, né? Eles estavam num lugar de desabamento, né? Foi na época da bomba, né, de Hiroshima, que teve muitas catástrofes, né, de soterramento, né? E num desses trabalhos, essas pessoas estavam revivendo aquele dia, vários e vários momentos, não sabiam. E aí, nesse trabalho de socorro, uma das pessoas que estava acompanhando, né, no espiritual, falou que
era necessário aquele grupo de pessoas reviverem por todo aquele tempo até que eles tivessem consciência do que eles mesmos atraíram para eles, só que depois disso que eles conseguiram ter consciência, que desencarnaram e aí começaram a ir para outro plano de consciência. Mas até então eles reviviam aquele desespero, pediam ajuda, socorro, não tinham consciência que estavam mortos. E é um loop, né? Pior é isso, é um Era um loop. looping. Isso você pode chamar de inferno. Literalmente. Aí, dentro disso, teve, né, lá as perguntas, e aí foi explicado que era necessário eles passarem por aquilo, porque só eles mesmos podiam quebrar aquele padrão que eles mesmos atraíram. Processo kármico, né? Uhum. É isso aí, né? A próxima pergunta. O renascimento é a prova de que a alma ainda não se libertou do mundo da ilusão? O renascimento é a prova de que a alma ainda não se libertou da ilusão do mundo? Sim. Se você está renascendo, você está na roda de samsara, você ainda não se libertou, né? Óbvio que você pode estar até num estágio bem avançado, mas se você ainda está na roda de reencarnação, é porque você ainda não libertou totalmente. Continuando a mesma pergunta. Ou basicamente existe renascimento porque existe karma pendente? É a mesma coisa, né? Se você não libertou, ainda tem karma pendente, né? Se tem karma pendente, você ainda não está liberto, né? Não tem, as, as coisas são complementares, né? Quando você atinge a iluminação, né, e você ainda mantém o corpo até o final, né? Então, as vassanas, predisposições e todo o karma é zerado, né? É zerado, a não ser o karma do próprio corpo, que se ainda está existindo no corpo, esse karma do próprio corpo continua. Se ele tiver que passar por alguns processos, ele vai passar do mesmo jeito. Mas daí é do corpo, né? Para quem está iluminado, é só o veículo. É que nem um carrinho, né? O carrinho, assim, precisa trocar a embreagem, depois, precisa trocar isso, precisa trocar aquilo, né? É a mesma coisa. Não faz diferença e não traz sofrimento, né? Porque o iluminado já transcendeu, então não tem como ter sofrimento. Óbvio que se ele está no corpo e está usando o corpo, pode ter dor, o corpo pode ter dor, mas sofrimento. Então, mas tudo isso já é transcendente, né? Para quem está iluminado, para quem não está, não, né? Aí o bicho pega aqui, né? Entidades espirituais das tradições religiosas, tá? Perceber uma entidade espiritual por alucinação, imaginação, ou por uma visão consciente, ambas poderiam ser consideradas como criação da mente. Não, aí tem que diferenciar, aqui tem que diferenciar bem as coisas, né? Uma coisa é alucinação, a própria palavra diz alucinação, você está criando, não existe, né? E uma outra coisa é uma entidade que existe, né? É uma outra consciência existindo e que pode aparecer para você em sonho, pode se manifestar através de incorporação e de várias outras possibilidades aí. Quando você sai no astral, você vai lá, conversa com uma entidade. Então, ela existe, né? Não é porque você está vendo que é ilusão. Você sempre vai ver através da mente, né? Não tem como você ver sem a mente. Até, até no estágio búdico, né, que chama Vidna, né? Ou Vidyananda, né? Não importa, né? Vidyananda, né? V-J-N-A, Vidyananda, que é o estado máximo da mente, que é a mente búdica, né? É o intelecto puro ou mental puro. Ali ainda é mente, né? Porque senão você não consegue ver. Então, as experiências nesses últimos estágios que você percebe a divindade, você está vendo, é lógico que você vê, mas você não vai conseguir nem explicar depois, né? Mas você está percebendo, né? Através de visão, é o nível mais alto. Mas ali ainda é a mente, né? A mente, porque senão como é que você ia ver? Se não tiver mente, aí você já transcendeu a própria mente. Transcendeu a própria mente, você não tem nada, não tem mais nada para ver, né? Aí já não existe mais dualidade.
Aí você já está lá unidade, então aí já é outra história, né? Mas enquanto você estiver vendo, você ainda está na mente. Mesmo quando vê o vazio, né? Você está vendo o vazio, está percebendo o vazio, você está percebendo o vazio como? Quem percebe o vazio? Eu, né? Eu quem? Eu que estou vendo, né? Eu que estou percebendo, estágios profundos de meditação. Mas tem um eu ali, né? O eu que percebe. Então ali ainda é dual, né? A não ser quando você se torna esse vazio, se torna esse nada, mas quando você se torna esse nada, e aí você já não tem, não há um alguém para perceber, né? Como as entidades espirituais veem e interagem com o mundo, uma vez que o mundo é criação da mente. Então, tudo bem, o mundo é criação da mente, mas não é da mente individual do ser humano encarnado, é da mente maior, né? A mente é aquilo que a gente chama Deus Criador, né? Então, essa mente maior, ou a mente cósmica, né? Ou a consciência cósmica, é o próprio ser uno, né? A fonte original manifestada aqui, né? E dentro dessa mente maior existe, né? Ela se manifesta, por sua vez, em milhares e milhões de mentes menores, né? E nós somos uma dessas pequenas frações de luz, pequenas frações divinas existindo aqui numa mente. Através de uma mente, a gente percebe o mundo. É como a gente percebe esse mundo aqui. Óbvio não, né? Dentro dos nossos estudos, né? A gente crê, né? Sabe, né? Não é nem crê, a gente sabe que esse mundo aqui é mental, mas é a mente de Deus maior. Mas a nossa mente existindo aqui, ela faz parte desse mundo, essa mente concreta, né? A mente A mente é sempre una, mas ela tem vários estágios dentro dessa própria mente, né? Onde a consciência pode transitar, para quem consegue, né? Para quem já está no outro nível, pode transitar em várias possibilidades dentro dessa mente. E é óbvio que conforme transita possibilidades dentro dessa mente, ela vai perceber outras realidades, outras possibilidades, né? Mas não quer dizer que não exista, né? Porque não pode esquecer que, né, do absoluto só existe a unidade, mas dentro do relativo tem todas essas multiplicidades, né? Então, quando fala ilusão, é ilusão porque isso não é eterno, né? Porque existe uma unidade da onde tudo isso se manifestou. Mas não é uma ilusão de que não existe, existe, né? Está aqui, enquanto você está aqui, você está percebendo, está existindo, é. Espero que está conseguindo responder, né? Se o mundo é uma ilusão, na visão não dualista, então podemos entender que as entidades espirituais que estão interagindo são também uma ilusão, ou seja, uma criação da mente? Eu acabei já de responder isso daí, né? Não, as entidades não, elas são tão ilusão quanto você mesmo que está vendo. Simples assim, né? Mas elas existem. Existem como existe você, né? Como existe o outro, como eu estou vendo a Néia, o Flávio, a Carla, o Felipe, né? Ela existe da mesma forma que está ali. Mas por quê? Porque nós estamos dentro do mundo dual. Dual, o que que é? Existe o sujeito que vê, existe o objeto que é visto. Então, nós estamos existindo. No absoluto, só existe o uno, né? Mas no relativo, todos nós estamos vendo aqui, olhando para o outro, vendo árvore, vendo cadeira, vendo mesa, vendo computador. E isso que é a força, né, de Shakti, de Maya, né? Shakti Maya, né? Que está ali, que vela e que projeta ao mesmo tempo, né? Essa que é a beleza, né? E ao mesmo tempo o que prende enquanto você não tem consciência, né? A última pergunta, na consagração da medicina sagrada, ou seja, a ayahuasca, né? Eu esqueci. Quando está na força da ayahuasca, né? É errado trazer para si os sofrimentos do mundo
a nível de sua consciência, as energias densas que circulam o mundo a fim de serem avaliadas por meio de catarse. Então, não tem certo e errado nessas coisas, né? Não tem certo e errado dentro disso, não. Não dá para falar que isso é certo ou que isso é errado. Isso é de cada um. Agora, no meu ver, né, um indivíduo não vai conseguir aliviar o mundo, né? É como diz o Ramana, foi, foi Deus que criou o mundo, então Deus sabe cuidar desse mundo. Então, o que a gente pode fazer é tá cuidando da gente mesmo, né? Quando eu falo da gente mesmo, a nível de que a gente consiga a maior, melhor consciência possível de si mesmo, ou seja, do próprio eu divino nosso, dos níveis superiores. Porque senão toda vez que você tomar medicina, a não ser que faz parte do seu karma, faz parte da sua história, né? Mas você ficar sempre nisso, você acaba perdendo possibilidades de estar se olhando, né? E eu acredito que essa pergunta aqui tá mais relacionada às forças que a própria pessoa ainda está dentro do processo para para serem trabalhadas, né? Mas não é errado, não. Eu não acho errado, não. Então, terminou as perguntas. Alguém quer fazer comentário ou quer fazer perguntas? Estamos abertos. Sem comentário, sem pergunta, eu vou pegar um chá. Foi muito boas as perguntas, viu? Muito boas. Então vamos lá, página 78 para quem está com o livro, quem não está, só prestar atenção também. Então aqui, ó, ele começa aqui o PIB começa a nos ensinar uma série de exercícios, principalmente exercícios respiratórios, né? Então aí depois quem quiser praticar, todos esses exercícios que ele coloca, tá? Eu já dei uma lida aqui, é tranquilo, pode fazer sem medo e realmente a nível prático são exercícios bons, né? Sempre bom lembrar que, né, exercício não é fazer uma vez, fazer uma vez, pronto, está resolvido. Não. Exercícios é fazer, né, no mínimo, cada exercício, né, uns 6 meses, né? Aí sim você vai perceber resultado, facilidades, né? Senão, senão não adianta, né? Uma vez só não vai resolver. Então ele dá o título, Exercício Respiratório Revitalizante. Como é que ele é para fazer o exercício? Ficar de pé diante de uma janela aberta ou ao ar livre, né? Isso para quem mora em apartamento, senão para quem mora em casa não tem sentido, né? Ficar em pé de uma janela aberta, com a coluna ereta, o corpo reto, as mãos apertando a cintura, né? Aí ele fala: expire todo o ar insípido pela boca. O ar normal, o ar que está dentro de você, né? Soltar o ar que está dentro Está dentro, solta tudo pela boca e depois faz 3 inspirações rápidas e curtas e expire tudo numa longa exalação, né? Eu estou com o nariz entupido, né? Respira 3 vezes, depois solta e depois faz uma pausa, respira novamente, né? Respira normalmente e depois repete todo esse exercício 3 vezes, ou seja, 3 respirações curtas, rápidas e curtas. Depois continua, né? Depois inspire profundamente pelo nariz, começando a encher os pulmões pela parte mais baixa possível do abdômen, fazendo o ar subir pelos pulmões. Começa enchendo lá embaixo, depois lá embaixo, depois vai subindo até a parte superior seja preenchida.
E aí ele fala, né? A mente deve concentrar-se no plexo solar, atrás do umbigo, na região do umbigo, né? Dentro, né? Imagina o umbigo está do lado de fora, imagina lá dentro, está ali o plexo, né? Imagina um fluxo de energia branco-dourado sendo atraída para lá e irradiando por todo o corpo, né? Então, por esse centro de energia, a energia entrando, aí você usa a visualização e imaginação, o branco-dourado. Aí contrai os lábios e deixa que todo o ar sair mais vigorosamente sozinho. Fecha a boca, sai tudo pelo nariz, contrai o músculo do diafragma ao fazer isso e mova para cima. Faz uma pausa, respire novamente e repita 3 vezes de novo, né? Exercício simples, interessante, para quem está com falta de energia, né? Ou quer experienciar também, experimenta fazer, né? Prática, né? Sem prática não existe nada, né? Aqui tem mais um exercício respiratório, na página 79 agora. Aqui ele fala de um exercício útil que ele mencionou nos primeiros livros dele, que é o que de expirar, expirar, né? E lentamente, então deixar a inspiração vir natural. Você aí deixa ela vir. Eu estou com o nariz entupido, aí não dá para fazer, não tem jeito, mas. Enquanto inspira, mantenha o pensamento de jogar fora, enquanto expira, né? O pensamento de jogar fora todos os pensamentos negativos e sentimentos indesejáveis, né? Esse exercício é importante sempre, né? Sempre também se tiver pensamentos ruins, energia, né? Mentalmente inspira e segue viagem, né? É uma das formas, né? Devo acrescentar agora, que ele falando, né, a descrição desse exercício, que esta exalação deve durar o máximo possível, ou seja, quando estiver exalando, pode ser aí, saindo, o máximo que você conseguir, né? Sem desconforto, é óbvio, né? E deveria originar, né, aqui embaixo no diafragma aqui, né? O diafragma está logo acima do estômago, né? Para quem lembra das aulas de biologia ou de anatomia, tem o corpo humano, né? Tem o tronco, tem o pulmão, o coração. O que divide o pulmão e o coração da parte do abdômen, né? Que é o estômago, intestino, fígado, rins, aquela coisa toda, baço, né? É um músculo, né? Um músculo chato, né? Reto, chamado diafragma, né? Depois procura também, é bom saber dessas coisas, quem não lembra da escola, né? É só pesquisar na internet. Mantenha a coluna ereta, com a cabeça e o pescoço alinhados. Então, para esse exercício é importante, né? Você está bem ereto, né? Alinhando, isso lhe habitará a receber melhor a corrente cósmica da energia vital. Também fortalece o poder de autocontrole e de disciplinar o corpo. A importância da respiração diafragmática não é apenas física, porque a respiração plena nos habilita a obter a plena manifestação da força da vida, mas também porque ela permite uma manifestação da mente mais completa e mais livre. Então, é mais um exercício interessante aí para quem vai praticar, né? Ou se interessar de praticar. Mas é importante cada um de nós ter pelo menos um exercício de respiração que possa fazer em qualquer momento, que já saiba fazer, né? Porque até para meditar, né? Se você faz exercício, faz uns 5 minutos de exercício de respiração, isso já traz a mente que está exteriorizada, ela traz para dentro, né? Importante. Porque o simples fato de você observar a própria respiração, né? Fechando o olho, você fecha o olho. Você só vê, não precisa fazer nada, você só observa a respiração, o ar entrando, o ar saindo, Só isso já é um exercício, né? Quando você leva
atenção, né? Leva a sua atenção para a sua própria respiração, só isso. E só o fato de observar também já te traz calma e traz paz, né? Ao observar a respiração que entra e a que sai, seu ritmo naturalmente diminui, acalmando assim a ação violenta do coração, dos pulmões e do diafragma. O coração bombeia cerca de 17 toneladas de sangue por dia. Nossa Senhora, mano. Isso eu não sabia que era bastante, mas 17 toneladas de sangue por dia e não tem descanso à noite também. Sim, portanto, o órgão mais sobrecarregado do corpo. Os antigos conheciam esse método de descansar o coração, aumentando assim a expectativa de vida, também liberando uma tremenda quantidade de força vital que revitaliza a célula do corpo. Então, aqui ele está falando daquilo que eu já estava falando, né? Que é o próprio fato de você observar a respiração, isso te acalma, isso diminui, né? o estresse, o estresse de todo o seu corpo e, ao mesmo tempo, que potencializa, né? Todo esse sistema cardiovascular aí, que está dia e noite e dia, sem parar. Né? Fora aqueles que vão para a academia e ainda, né? Mais paga, mais sobrecarrego, né? Não estou falando que é ruim, mas é mais ainda. Né? Então, é importante também, mesmo para quem tem práticas de exercício, é também a práticas de pausas, né? Exercício físico, eu estava falando. Aqui mais um exercício agora, exercício de luz curadora. Aqui ele fala, é possível direcionar o poder curador da luz branca pela imaginação e com respiração profunda para qualquer parte do corpo que sinta dor ou para qualquer órgão que não esteja funcionando bem. Isso não remove o problema, né, instantaneamente, mas contribui para o processo da cura. Né? Então, isso aqui é exercício de luz, de cura, exercício de cura através da mente, de visualização, óbvio que funciona, né? Óbvio que funciona e a prática é de cada um. Né? Também mais um exercício para pensar em fazer. Né? Mantenha agora outro. Mantenha o pensamento de que todas essas incontáveis células que compõem sua anatomia, o seu corpo, receberão essa energia transmutada junto com a concentração. Inale profundamente, segure o fôlego e exale por um período equivalente de tempo. Né? Então, você mantém, respira fundo, segura o ar, imagina essa luz branca espalhando pelo corpo, revigorando, isso, e expire pelo mesmo tempo que você inspirou, né? Mais ou menos. Né? Nunca vai ser igualzinho, mas é para você ter uma ideia. E depois, né? É só para tentar fazer a coisa mais equilibrada. Outro, o exercício de atrair a força da vida como uma luz branca deveria ser acompanhado de uma profunda respiração rítmica. Rítmica. É. Ele será efetivo apenas depois que a inspiração tenha sido buscada. Aqui é a inspiração de estar inspirado, tá? De estar elevado, né? Tenha sido buscada na meditação e parcialmente encontrada. Portanto, é melhor realizar o exercício logo antes ou após a quietude ser atingida, ou seja, fazer isso antes da meditação, né? Você inspirar, trazer a luz branca, deixar espalhar, soltar o ar. Né? E alguns, e alguns exercícios, mesmo básicos, né? Mesmo para quem já medita há muito tempo, né? Exercícios simples de respiração antes, quando você vai meditar, principalmente quando você ou teve um dia, ou teve momentos, né? Que usou muito a mente do lado de fora, a concentração no mundo exterior, para você trazer a mente de volta. Né? Exercício simples é respirar, fecha o olho, né? Respira, segura a respiração, aí o máximo que dá e vai soltando. Você faz isso 3 vezes, a mente já, né?
É que nem puxar o freio de mão, né? Mesmo ela estando acelerada, você puxa o freio de mão, ela reduz, né? Vai fritar, dá uma fritadinha ali na pastilha de freio, ou no board de trás, mas ela dá uma reduzidinha, né? Ela vai reduzindo. Aquele, na sequência ele fala, inale profundamente, mas devagar e sem pressa. Com cada respiração, fixamente na essência de vida, derramando-se e permeando cada parte do seu corpo até que ela esteja todo banhada e contido por esse fluxo de energia. Então, se você percebe que a base do exercício é a respiração, né? Pranayama e visualização, né? Ou mentalização, como queira, para que tem gente que não tem facilidade de visualizar, mas você pode imaginar, né? Você não precisa estar vendo o que está, né? Você pode imaginar. Ah, inspira, a luz está espalhando pelo corpo, ou está localizado em alguma dor. Inspira, né? Mantém lá. Ou quer limpar alguma energia do corpo físico que está, ou mental mesmo, até emocional, né? O fato de você respirar e soltar e estar tendo a consciência que você quer se livrar, tudo isso daí tem resultado, né? É óbvio que o resultado nunca vai ser o mesmo para todo mundo, por uma questão de treino e por uma questão de capacidade de cada um. Quando eu falo capacidade, é de treino mesmo que a pessoa tenha, né? Ou já nessa vida ou em outra, né? Mas todo mundo pode se igualar desde o momento que pratique, né? Todo mundo praticando, você vai conseguir resultado do mesmo jeito. Então, traduzindo, né? A prática para qualquer coisa é importância, né? É ritmo, né? Ritmo. Ritmo, 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 né? Para quem já leu Caibalion, né? Lá o do Hermes Trismegisto, lá, uma das chaves, né, é o ritmo, né? Tudo tem ritmo, o universo é ritmo, né? Sempre isso, ciclos, né, que se fala. É lógico, o ritmo é tudo que tem ciclo, que se repete é um ritmo, né? Tudo um dia, noite, isso é ritmo, né? Então, tudo que você for fazer e que queira ter sucesso, lembre da lei do ritmo. Tudo, né? Tem que ter ritmo, né? Não adianta você faz uma coisa aqui, pula 2 dias, 3 dias, 4 dias, se não dá para fazer, né? Algumas coisas, né? Óbvio que não dá para fazer todo dia, né? Que nem as nossas vivências, não dá para fazer todo dia. Então, o que que você faz? Você fixa um dia, uma vez por mês, e tal dia da semana, ou tal dia do mês você fixa. E aí você vai criando um ritmo. E aí a coisa vai se mantendo. Consegue entender isso? Acho que dá para entender, né? Agora tem coisas que tem que ter ritmo diário para ter um resultado. Com a mente não tem como. Para você trazer trazer a sua mente para um grau mais calmo, mais interiorizada, tem que ser diário, né? Não adianta fazer uma vez por semana que não vai resolver, não, né? Então, aí, a prática diária de tudo aquilo que você quer. Então, e algumas coisas pode ser mensal, outras coisas pode ser quadrimensais, trimestrais, depende, né? Depende disso. Quando eu falo quadrimestrais, trimestrais é quando são rituais grandes, gigantes, né? Aí, aí sim pode ter um tempo maior, né? Mas aí todo ano também você tem que fazer tudo aquilo, né? Então, isso aqui é um ritual anual que eu faço. Nananana. Então, você mantém aquele ritmo também de ano após ano. É para entender o que que é o ritmo, né? Aqui ele entra com uma série de 4 exercícios. Então, aqui ele coloca o primeiro exercício, para aliviar a tensão e cultivar o relaxamento. Isso aqui, principalmente para quem é tenso, ansioso, agitado, né? Sente-se de uma forma reta em uma cadeira de altura confortável, com os joelhos e as pernas junto. E se assim for confortável ou ao contrário,
levemente afastado, né? Incline levemente para trás, mantenha a coluna ereta, permita que ambos os braços pendem esticados e soltos, né? Como tivesse pesado, né? Solta o braço a partir dos ombros completamente relaxado. As mãos são então levantadas muito lentamente, à altura do cotovelo, quase à altura dos ombros. Então deixe-as cair, né? Levanta com as palmas para cima. Sobre as coxas, mantenha a sensação de abandono do peso dos braços com a parte inferior do corpo totalmente relaxada. Visualize uma aura etérea de luz pura, branca, eletrizante ao seu redor. Então, imagine que essa luz magnificente está ali puxando para cima pelo topo de sua cabeça. Sua força propulsora deveria, como resultado, automaticamente endireitar a coluna e formar uma linha perfeitamente ereta entre a parte de trás do tronco, o pescoço e a cabeça. Finalmente, imagine que a luz está permeando internamente todo o seu corpo, né? Esse exercício deveria dar uma sensação de renovação. Deveria, não, deve, né? Dar uma sensação de renovação física e um completo relaxamento físico também. Também é útil quando se tem que escutar longas conversas, como palestras, né? E assim por diante. Ou quando está relutante tentando praticar a meditação depois de um dia fadigante. Aqui uma outra dica, né? Para quem pratica as meditações diárias, né? Às vezes você teve um dia muito, né, muito tenso, muito pesado, trabalhou demais, teve que, teve que exercer bastante também o plano mental. Então, antes de praticar a meditação, fazer esse exercício aí, né? Deixar de relaxamento corporal através da imaginação. Isso já cria um facilitador, né? Você relaxa o corpo, já dá uma relaxada no mental, no emocional. Aí, a hora que você vai para a prática, para a busca, né, do estado meditativo, já vai com muito mais facilidade, né? Bem, tem 10 minutos para perguntas e comentários. Depois, na semana que vem, a gente continua. Semana que vem? Acho que não. Ah, é, semana que vem não vamos ter estudos. Vocês estão de férias uma semana. Por quê? Porque tem feitio, vai estar cheio de gente aqui, o pessoal chega lá quinta-feira aqui. E eu não tenho como tá fazendo, né, o estudo com um monte de gente aqui. E também eu vou estar, né, foco total no feitio, né? Então, a Gira que lembrou. Eu nem tinha lembrado disso. Eu lembrar durante a semana. Vou até escrever aqui para mandar mensagem no grupo, né? Então, não haverá estudos. Feitio. Pois eu ponho lá. E aí, meus amigos e minhas amigas, quais as dúvidas, quais as perguntas em relação ao exercício, em relação ao que foi falado, ou em relação aos estudos, ou dificuldades na meditação, quem está meditando, dúvidas, né? Dificuldades, dúvidas para quem está meditando, ou qualquer outra coisa que queira saber aí em relação à espiritualidade, né? Que nós possamos estar respondendo ou não, né? Essa parte que o senhor falou no comecinho, pai, na hora que eu entrei, eu não cheguei a ouvir a primeira pergunta, né? Eu fui dentro do que o senhor trouxe, né? Da consciência, né? Pelo que eu entendi, a pergunta de quem fez foi sobre a consciência é, entre estar vivo e entre estar morto, que eu peguei só, o senhor já estava respondendo, aí eu me perdi um pouco na resposta. Acho que teve bastante Foi a perguntas. primeira, eu entrei, se eu já tinha lido a pergunta. Não, a primeira foi sobre o ego, o sofrimento, foi que eu li lá o que você está falando. Fala aí o que você lembra?
Pelo que eu entendi, você estava falando sobre essa questão da gente ter aquela consciência, né, de quando morre, está no outro plano e está dando sequência nessa vida, né? Que aí eu lembrei daquele trecho que eu te falei do que eu vi as pessoas naquele looping, né? É que eu Sim. não entendi a pergunta inicial. Eu peguei isso já o senhor dando essa resposta, Tá, mas a resposta é o. mas foi dentro daquilo, não fugiu muito a pergunta, né? Acho que a pergunta é: quando estivermos entre duas vidas carnais, ou seja, no mundo dos mortos, a nossa mente continua vagando pelo mundo criado pela nossa própria mente como um sonho, né? Ah, tá. É, Justamente porque o eu corpo. peguei isso, eu já estava na resposta. É. Mas é isso, a gente, o propósito, né? O propósito da encarnação, o propósito da encarnação não é ser médico, não é ser advogado, não é ser padre, não é ser pai de santo, não é ser médico. Tudo isso é meios, né? Não é o fim em si mesmo, né? Tudo isso é Hum. meios para que haja evolução dentro da própria consciência. Porque A o gente objetivo da encarnação é se tornar consciente. É o único objetivo que existe é esse. Tornar consciente né, de si mesmo, existindo na plenitude. É isso. a gente Toda vê, o e senhor qualquer falou outra das coisa profissões. são meios, né? São meios, mas não é fim em si mesmo. Não, porque eu vim para ajudar as pessoas. Sim, você está fazendo isso porque faz parte do seu processo de coisa, mas o objetivo maior, você vai ajudar muito mais pessoas se você se tornar consciente. Isso é certeza. Isso é certeza. E O senhor citando as profissões, né? A gente vê tantas pessoas focadas 100% só na profissão mesmo e passa pela vida, né, pai? passa pela vida e vai morrer, Passa. vai ficar fazendo aquela profissão ali no astral ali, às vezes tá até sozinha, né? Ainda se tiver um pouco de consciência, pode se tornar um, um, um auxiliador espiritual dentro dessas milhões de equipes que tem por aí, né? Agora, se não, vai ficar no seu próprio mundo ali fazendo trabalho que fazia ali, né? Ser médico, continua operando, ser advogado, continua lá com o juiz enchendo o saco dele, aquela coisa lá, né? Preso ainda aqui, né? Até que desperta, né? Até que desperta. Chega uma hora que você vai despertar, né? Mas isso Uhum. pode levar tempo, às vezes tem que encarnar de novo, né? Encarna de novo, inicia um novo ciclo, para ver se começa a despertar. E vai, enquanto a própria alma, né? Porque o despertar é essa própria essência da alma que começa, né? É ela que tem que sofrer. O ego em si não é o que está preocupado em despertar e buscar iluminação, né? Tudo isso que vem é através da graça. O que é a graça? A graça é a própria essência divina ali, né? Impulsionando agora é o momento, né? Mas isso começa a acontecer depois também de muitas encarnações, né? Não é numa única encarnação, né? A não ser que você já é um ser iluminado, né? Um avatar, tipo Krishna, tipo Buda, né? Esses seres aí que já vem Os propósitos programados, né? já vem de uma outro naipe, né? Já é outro naipe de seres, né? Já são Sim. seres totalmente despertos que vêm encarnar. Aí já é outra história, né? Que já deixa até esse material, né, vasto aí pra gente buscar, né, através do conhecimento que eles deixam, né? Sim, sim, alguns deles conseguem deixar uma trilha, né? Pelo menos uma trilha, deixar como é que fala? Ah, umas migalhinhas de pão, igual João e Maria, que entra na floresta, para a gente, ó, vai Sim. seguindo por aqui que a possibilidade de você chegar existe, né? Sim. E é importante demais, né? Porque do nada, o ser humano do nada, se ele não tiver um impulso e não tiver acesso ao conhecimento,
praticamente impossível, né? Ele pode até sentir internamente, mas se ele não sabe o que que é, né? A não ser que ele tenha auxílio de outros seres, de outras dimensões, né? Aí tudo Uhum. bem, aí ele vai sendo guiado, vai orientado, aí vai acabar chegando ou em livros, ou em algum maestro ou maestra, né? E que aí ele Uhum. vai ouvir a verdade e vai assimilar essa verdade. E a verdade também é aquilo que a gente fala, né? Às vezes, a gen- alguns escutam a verdade uma vez só, já né, ilumina. Ilumina não, já ilumina, já clareou tudo, é isso, então já inicia as práticas, 6 meses, um ano, 3, 4 anos, a pessoa já chegou lá. Outros, né? Precisam ouvir a verdade umas 10.000 vezes, de forma diferente ainda, né? E aí, e aí chega uma hora que ela, né, Uhum. começa a Uhum. ter os insights, começa a despertar também. Uhum. Eu ri agora porque eu lembrei de uma parte do chá que o mentor falou lá da lousa. Ah, tá, já tinha É esquecido. igual você falou, tá ali, tá explicando, tá falando, né? E umas 10.000 vezes. Você falou, agora eu lembrei. Não foi caído no esquecimento. É, Então, a gente quer isso, né? E tem, né? No nível físico tem. Tem. Ah, nós estamos aqui toda quinta-feira, tem um ritmo, né? Não vai ter a próxima por causa do feitio, né? Mas é um ritmo também, isso é não. importante, né? Por isso que é importante você participar online, né? Porque o vídeo, a mente vai te sabotar para você não ver, né? Eu vejo lá as pessoas que vê o vídeo, não é que eu fico olhando, mas toda vez que eu vou colocar um novo vídeo, automaticamente aparece lá a faixa de baixo quanta visualização teve Sim, aparece as visualizações. então, quer dizer, para mim aparece que eu tenho Não, acesso. não, sim, parece. Ah, então, e quando vocês também vão ver, aparece, né? Porque se acessou, Parece pra gente também, quantas pessoas visualizaram. aí você vai ver que é mínimo, né? É poucas pessoas que conseguem ter disciplina para ouvir, né? Por quê? A mente sabota, mano. O ego ele vai te sabotar do começo, do início ao fim, até o último instante da iluminação. Ele está ali, ele só vai se render no último instante, porque ele tem um poder superior, né, que é o seu próprio eu divino, é que assume ali todas as paradas. Mas ele Hum, vai te sabotar sempre. E às vezes ele finge que está te ajudando na busca, entendeu? verdade. Verdade. Ele aceita as pequenas derrotas para não ter a derrota final, entendeu? Então, opa, não tem jeito, então ele passa a aceitar as pequenas derrotas, começa, tá, então agora eu sou um buscador, nossa, olha como eu sou bonito, olha como eu sou lindo, olha, estou fazendo exercício, olha, estou conseguindo resultado, entendeu? Tá forte. É, O ego é o ego. é. Maravilhoso, ele é maravilhoso. A partir do momento que você consegue olhar ele de fora, ou vendo ele de fora, você fala, mano, você é, Isso é bom. é, você é bom, né? É bom. Você é bom. Você nasceu para isso. Você realmente nasceu para isso. Você faz isso com uma maestria que é gigante. E é a função dele. É a função dele, né? É a função da Maia, é a função do velamento, é a função do encobrimento, né? Da superposição da gente estar vendo. Mas é isso. Mas o que é importante e interessante para nós, né? É saber que a gente pode, né? Pode, deve, né? transcender, transcender toda essa estrutura egóica. Apesar de todos, né? De todos e de todas as forças, se você tiver paciência, né? Disciplina, estudos, manter-se focado na busca. Vai cair, tem dia que você não vai lembrar, tem hora que você não vai conseguir fazer, entendeu? Mas mantém, entendeu? Teve retrocesso, inicia, retrocesso, inicia, retrocesso, inicia. Não importa, retrocesso, inicia. É igual a meditação, você está ali silenciando a mente, buscando silenciar a mente, entra um pensamento. Aí quando você vê, você já foi nele. O que você faz? Nada. Você só traz a mente de volta para a mesma.
para a mesma atenção, ou para o silêncio, aquela semente que você estava lá, não importa a técnica que você está usando, você volta para ela. Invadiu de novo, perdeu, traz de novo. E a vida também, é o dia a dia, é a mesma coisa, né? A mesma prática que você está fazendo na meditação na vida, né? Não, você está É no fazendo 500 comecinho. coisas, você perdeu a atenção, né? Se envolveu, não tem problema, não briga, não faz nada. Traz a atenção de volta, fala, a partir de agora eu estou consciente de novo, entendeu? Está Quando eu conversando lá com um grupo de comecei a fazer a pessoas, blá, 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 meditação, blá, acontecia isso. sai do meu centro, né? Não precisa lá fechar o olho, não. Aí também você já começa a ficar xarope chato, né? Não é isso, né? Mas mentalmente, quietinho, né? Ou se vê que está muito ali, fala, não, preciso ir no banheiro, vai lá, lava o rosto, senta, né? Não, tomar uma água, toma uma água, e volta lá de novo. Mas daí já volta consciente de novo, né? Se perdeu de novo, vai de novo, e assim vai, né? Agora, se estiver tomando cachaça, aí esquece. Esquece. Se estiver tomando cervejinha, aí manter a consciência com cervejinha e esquece. Eu lembro que no comecinho, quando eu Aí não dá. comecei Tá lá a na meditar, bebe, acontecia isso, viu? Pensamento essa no ali, outro dia daí. e aí, se não tiver atenção, você, quando você vê, você ficou mais de 5 minutos perdido no pensamento. No comecinho, nossa, era difícil pra caramba pra mim. Aí eu parava um tempo e falava, nossa, mas não era nisso que eu tava focada. Aí eu, volta lá pro zero. No início, Nossa, no início era bem difícil. você vai dar umas viajadas de 20 minutos, meia hora, depois aí você diminui para caramba. De prática, né? Diários, diários. É isso aí, pessoal. Já é 9h05, eu agradeço. Então, Gratidão, então. depois que passar o feitio, nós retornamos aos nossos estudos novamente. Mantém a leitura, né? A literatura. E pratique esses exercícios aí, quem, quem quiser, né? Fica como lição de casa, né? Esse exercício não dura mais que 5 minutos, né? No máximo 10, um ou outro, né? Precisa praticar todos de uma vez. Escolhe um, fazer isso aqui rapidinho. 5, 10 minutinhos ali você faz, já se sente também, se vê, se olha, tá bom? Aí vocês comentam aí no nosso próximo encontro daqui 15 dias. Então vamos fechar os olhos. 30 segundinhos aí quem quiser. Quem não quiser também pode ficar de olho aberto. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as partes desse planeta, nos traga sempre, né, insights, compreensão, entendimento, nos auxilie, né, na compreensão, no entendimento, nos insights e na firmeza, né, de se manter na busca. Alegria, Xé, Namastê, Shanti.